Olá pessoal, vamos partir para o último vídeo da aula de hoje. O exemplo da aula de hoje é a área entre curvas e curvas que não vão tocar uma na outra. Professor, como que você sabe que essa curva aqui não vai tocar nessa curva aqui, pelo amor de Deus? Por que você colocou esses negócios esquisitos aqui? Professor, estava tão bonitinho o exemplo passado, em que você tinha duas curvas perfeitinhas, que tal, tocava em dois pontos, e quando não tem esses toques? E quando falta esses toques? Então a primeira coisa que eu faço é o seguinte: eu sei que x ao quadrado mais 1, baseado nas nossas aulas, na nossa aula básica lá, ela é uma função que faz uma função parabólica subir uma casa. É como se estivesse falando uma curva assim, ó. Então por isso que é interessante saber lá o básico, ó. Eu sei que a curva é essa. A outra curva, ou a reta aqui, y igual a x, é uma reta que passa pela origem. Professor, engraçado, né? Eu não sei se essa reta vai tocar mesmo. Eu estou com dificuldade de visualizar. Ah, pessoal, mas pelo menos um toquezinho tem. E de repente apareceu para vocês aqui x igual a zero e x igual a 1. X igual a zero e x igual a 1. Quando eu falo de x, gente, diferente de y, quando eu falo de x, eu estou falando de situações em que você agora vai usar o eixo x para pautar o nosso gráfico. Como assim, professor? X igual a zero é uma função que passa verticalmente, é sempre verticalmente, no ponto que foi estabelecido, passando aqui no zero. Como assim, professor? X igual a 1. O x igual a 1 vai ficar mais fácil de visualizar. X igual a 1. É como se estivesse falando em fechamento do meu gráfico. Eu estou fechando uma barreira no zero, fechando uma barreira no 1. Porque já que possivelmente não vai ter toque, de acordo com a nossa ideia da aula de hoje, eu preciso fechar essa área. Se ela não fechar, ela é uma área presa entre as curvas. Então, como que eu vou fazer para desenhar tudo isso aqui num gráfico só? De novo, a primeira coisa que eu faço é verificar se essas duas funções elas realmente têm algum tipo de toque. Vou fazer aqui o cálculo. A primeira coisa que eu faço é x mais 1 é igual a x. Será que existe algum ponto em que as duas funções tocam? Às vezes você tem duas funções que tocam em um ponto só. E às vezes você tem função que toca em dois. Professor, tem função que toca em três? Tem. Tem função que não toca em nenhum? É o nosso exemplo. Vamos ver aqui, vamos provar para vocês. Ó, x ao quadrado mais 1 menos x igual a zero. Passei o x para o outro lado. Vou tentar resolver essa equação de segundo grau, que você já sabe fazer de cabeça, né? Delta, quanto que é delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a e vezes c. Você está assistindo essa aula aqui, professor, essa matéria é a única coisa que eu sei fazer. Não, você é um aluno diferenciado. Aqui vai dar 1 menos 4. O delta aqui deu negativo, menos 3. Se delta deu negativo, eu não consigo achar x', x duas linhas, eu não consigo achar os toques das funções. Isso é maravilhoso, professor. Se não tem toque, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar essas duas funções sem tocar uma na outra. Vou lá e puxo meu eixo y, puxo meu eixo x e faço o meu esboço gráfico das duas sabendo que elas não tocam uma na outra. Outra coisa também, eu tenho duas barreiras fechando o meu gráfico. Significa o seguinte: primeiro gráfico, passando lá no 1, é minha parábola. Minha parábola. Segundo gráfico, é uma reta que passa 45 graus pela origem. Professor, que bacana as suas canetas. Y igual a x. Y igual a x ao quadrado mais 1. Repara que os gráficos não tocaram, porque eu algebricamente calculei a impossibilidade de toque deles. O esboço gráfico me dá a segurança de que essas duas curvas estão bem traçadas. Professor, mas por que eu sei que a vermelha não está embaixo? Porque o gráfico da parábola ela cresce infinitamente. Se ela estivesse embaixo, ela tocaria verde e contrariaria as nossas contas anteriores. Então ela está por cima mesmo. Lógico que tem outras maneiras de determinar isso. Mas o que eu faço agora, professor? A cereja do bolo está exatamente nas barreiras agora, gente. Ó, as duas barreiras que foram colocadas para vocês é uma barreira que fecha no zero. Vamos colocar aqui uma cor diferenciada. Vou colocar aqui a cor vermelha mesmo, que ela puxa um pouquinho mais. Eu tenho aqui uma barreira que fecha no zero. Então esse pedacinho do meu gráfico aqui está fechado. Ó. E a outra parte é lá no 1, x igual a 1. Vou colocar aqui x igual a 1. Então fechei meu gráfico em duas partes.
Olha essa figura que está formando aqui. Ó. Eu estou preso desse lado, estou preso embaixo, estou preso lateralmente. Então essa área aqui que me interessa não é a exterior que está aberta, é essa daqui, ó, a área presa entre as curvas que foram colocadas na problemática. Professor, o que eu faço agora? Agora vem a parte mais fácil, né, gente? A parte que você já começa a saber resolver muito bem. Eu pego a integral, que nesse caso vai de 0 até 1, da primeira função em relação a x, primeira função menos a segunda. Cuidado que se essa daqui fosse a segunda, eu teria que colocar entre parênteses menos, hein? Menos entre parênteses. Mas nesse caso aqui não, a primeira função, ó, x ao quadrado mais 1, menos a segunda função. Então, cuidado com esse menos aqui, que se tivesse duas partes, o ideal seria colocar entre parênteses, tá? Porque aí seria o negativo para o primeiro, o negativo para o segundo. Vou colocar aqui só de sacanagem para você aí, você não esquecer. Aí resolver isso daqui, que vai de 0 até 1, é moleza para você. Resolver essa integral aqui, eu vou puxar ela um pouquinho mais para baixo. Fica assim, ó, x ao quadrado menos x mais 1 d de x, variando de 0 até 1. Eu sei que a minha integral, vai ser estabelecida por x ao cubo sobre 3, menos x ao quadrado sobre 2, e mais x. Isso variando de quanto até quanto? De 0 até 1. Substituir o primeiro intervalo, eu já consigo visualizar que vai ter. Substituindo o segundo intervalo, você concorda comigo que vai dar tudo zero? Então nem vou perder muito tempo agora mais não. Eu vou ter 1 ao cubo sobre 3, que dá 1/3, menos 1 ao quadrado sobre 2, que dá 1 sobre 2. E vou ter mais 1. Quando eu faço essa conta toda aqui, eu tenho, tiro o mínimo entre 3 e 2, 6. 6 dividido por 3 vezes 1 dá 2. Ó, 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1, 2. Menos 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Opa, professor, agora ferrou. Não, ó, a salvação aqui. 6 dividido por 1 dá 6. Vezes 1 dá 6 também. Então a resposta final aqui ficou o seguinte. Ficou 8 menos 3 dá 5 sextos unidades de área. Professor, que coisa bonita demais de ver essa conta. Opa, roubando aqui embaixo. Fez a continha, ficou 5 sextos unidades de área. Então a área entre essas duas curvas aqui, olha que coisa bacana, cara. A área entre essas duas curvas que não tiveram toque. Eu igualei essas duas curvas para ver o que dava. Eu vi que não tem x' x2'. Já que não tem o toque entre elas, eu precisava colocar intervalos e o problema me deu esses problemas aqui, essas duas barreiras. Sem essas duas barreiras eu não teria como calcular a área entre as curvas. Fiz depois o uso desses intervalos para calcular a minha integral, que nem era o problema da aula de hoje. O problema da aula de hoje é realmente desenhar o gráfico e estabelecer quem está por cima e quem está por baixo. Fiz as continhas básicas e aí está o nosso exercício completo. O que eu quero de vocês hoje é o seguinte. Eu sei que você está faminto por informações e eu gostaria que você fizesse na aula de hoje, ou pelo menos tentasse desenvolver na aula de hoje, os seguintes exercícios. Duas funções, deixa eu botar um pouquinho de foco, duas funções, traçou as duas funções, toque entre elas, calcular entre as curvas. Duas funções, vai ter toque entre elas, calcular entre as curvas. Perceba, menos x ao quadrado é uma parábola virada para baixo, só que 12 casas para cima. Como que eu vou desenhar isso, professor? Facilmente, é fácil de desenhar. Colocou a parábola virada para baixo e sobe 12 casas. Colocou a parábola virada para baixo, sobe 12 casas. Aqui eu tenho uma parábola virada para cima, porém, ó, lá embaixo, começando lá no menos 6. O vértice dela está passando lá no menos 6. Mesma coisa aqui embaixo, parábola, parábola. X ao cubo com x. Cuidado com essa função aqui, porque essa função aqui eu tenho uma curvatura e depois uma reta. Essa função aqui tem 3 pontos de toque. 3 pontos de toque. Essa função aqui já é uma raiz quadrada, também fechando aqui no 9, ela fecha no x igual a 9. A observação para esse primeiro pedacinho, para esse pedaço mais simples aqui é 1 sobre x, é o gráfico tradicional, está na tabelinha de gráficos nossa. Y igual a x já está mais cansado que tudo.
O y igual a x dividido por 4 também é uma reta, gente. Só que com uma inclinação um pouco mais deitada do que essa. Por exemplo, aqui, ó, x está passando aqui, y igual a x. Y igual a x sobre 4, dividido por 4, y igual a x dividido por 4 é uma inclinação um pouco abaixo. Se fosse 2x, professor, seria aqui, ó, y igual a 2x. Então, cuidado aí com essas escritas, bem simples. O que ele coloca aqui, x maior do que zero, significa que eu só quero valores positivos para x. Então, se eu estivesse desenhando um gráfico, eu só consideraria essa parte do gráfico aqui. Ah, professor, passou aqui. Eu consideraria nada aqui para trás, só consideraria a parte positiva do valor de x. Só esse pedaço aqui, ó. Então, cuidado aí com os valores maiores do que zero para x. São só os valores positivos. Aqui é a mesma coisa, maior que zero. Aqui também não tem nada de inovação. É uma parábola. Também dividido por 4 significa que continua sendo uma parábola. Quer dizer que ela é um pouco mais fechada, um pouco mais aberta. É só questão de abertura da parábola. Mas o que eu quero que você faça primeiro é o toque entre elas, igualar as duas. Aqui eu tenho uma funçãozinha que é o desafio, né? Y igual a x mais y igual a 3. Isso aqui nada mais é do que você isolar o valor de y. Né? Vou até adiantar para você que y igual a 3 menos x. Tem nada demais aqui. O desafio dessa questão, letra F, é que você vai ter três funções e uma função que vai limitar meu gráfico. Essa daqui é a mais difícil do papel, sem sombra de dúvida. O cara que estiver desenvolvendo isso daqui, ele está bem afiado. O que eu quero de vocês é o seguinte: dado essas funções, eu preciso que você devolva para mim hoje, pelo menos a primeira, a segunda e a terceira. Professor, eu não consegui resolver nenhuma. Tenta resolver pelo menos uma. Pelo menos uma você vai devolver hoje. Qualquer uma que você quiser, qualquer uma que você estiver mais confortável. Ah, professor, sou fera, vou para a última. Você vai tentar devolver pelo menos uma hoje. Boa sorte aí na aula. Hoje eu vou estar com o Teams ligado, vou estar também com o WhatsApp ligado também e também com o chat do Ava para vocês, tá bom? Beijo e vamos passar por essa matéria básica para poder avançar uma coisa mais sofisticada. Beijão para vocês aí.